Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver mais uma questão da prova de matemática do Enem do ano de 2023, questão 177 do caderno azul, que é a cor de caderno que a gente está seguindo aqui nessa playlist. Se tu estiver trabalhando com outra cor de caderno, a gente vai deixar tanto na thumb quanto na descrição a relação do número da questão com a cor do caderno. Tranquilo? Vamos nessa. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante no sentido horário, ou seja, ela gira assim, uma velocidade constante, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. Então a gente está pensando só na altura aqui, ó. Ela está lá em cima. Esquece a roda como um todo, pensa só na altura da cadeira. Então ela vai, desce, chega no ponto mais baixo, sobe, passa pelo meio, vai, ponto mais alto, passa pelo meio, ponto mais baixo e vai. E ela fica fazendo isso aqui, ó, ao longo do tempo, tá? O gráfico melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante que a cadeira da pessoa se encontra na posição mais alta da roda gigante tá? Primeiro ponto aqui que a gente vai analisar é o seguinte: está falando aqui de uma função trigonométrica. Função trigonométrica. Ali, a roda gigante é como se fosse o círculo trigonométrico, função trigonométrica. A roda gigante é como se fosse o círculo trigonométrico e a altura é como se fosse o seno. Então a gente pode, ó, pegar aqui, ó. Aqui está o seno. Seno. E eu vou fazer em vermelho, né? Não, vermelho, verdão. O vermelho vai ficar parecido com as cadeiras ali. Não vai dar destaque. E aqui tá o cosseno. Só que aqui, no nosso seno, que é o que a gente está trabalhando, ele não começa no ângulo zero, ele começa no ângulo 90, o P está lá em cima. Então ele está no ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus é o seno máximo, que, né, quando a gente tem o raio 1, é 1, mas aqui a gente não sabe a altura. Então a gente vai trabalhar aqui com o seno estando no máximo. Todas as funções aqui começam no máximo, no valor mais alto, na altura mais alta. Só que a única função. Essa aqui não pode ser, né? Esquece C, C não pode ser de jeito nenhum. Por quê? Porque ela se mantém constante aqui, a altura em algum momento, e em momento algum a roda gigante fica com a altura constante, a menos que a pessoa que está controlando ali parasse ela em algum momento. Não acontece. Ele fala que fica, né, girando velocidade constante. Então esquece C. A única carinha aqui de seno, de função trigonométrica aqui, seno, é a letra A, tá? Que é o gabarito aqui. Mas se a gente for ver ali, é exatamente isso que acontece. A pessoa começa no ponto mais alto e vai até o ponto mais baixo, e depois começa a subir de novo, desce, sobe. Mas com esse comportamento de função trigonométrica, tá? Não os outros comportamentos ali de função quadrática ali, função afim. Aqui a gente está falando de uma função trigonométrica. Tranquilo? Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Uma questão simples aqui da gente conseguir entender que esse movimento nada mais é do que o seno partindo do ponto mais alto lá, o máximo dele, indo até o mínimo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, ao longo do tempo. Então, a carinha aqui é de um gráfico de função trigonométrica, que nada mais é do que o seno aqui começando no primeiro lugar ali, deixa eu botar aqui as marcações. Então, a gente tem o máximo dele aqui, que é a altura máxima, e a gente tem o mínimo aqui. No caso do seno puro, o máximo seria 1 e o mínimo seria menos 1. Só que aqui a gente está falando em altura em relação ao solo, né? O zero é o solo. Então, é um seno deslocado para cima e é um seno deslocado também em relação, deslocado para a esquerda. Esquerda. Por quê? Porque a gente está partindo aqui do ângulo de 90 graus, que é o mais alto, em vez de partir do 0 graus ali, né? Então, por isso que ele não começa embaixo, ele começa... Por isso que ele não começa aqui, ó. Deixa eu pegar o azulzinho para completar esse gráfico aqui, ó. Ele está deslocado, né? Esse gráfico, se fosse um seno puro, sem menores alterações, ele começaria daqui.
Só que daí, para ele começar dali, ele teria que começar daqui, como a gente vê lá em trigonometria. Não, ele está começando daqui, por isso que ele está começando aqui, né? Ele está deslocado para a esquerda. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Questão aqui de uma visualização, a gente não precisa fazer nenhuma conta, é mais entendimento aqui da teoria em relação à trigonometria, né? Funções trigonométricas e o comportamento dessas funções no nosso gráfico aqui. E é isso aí. A gente fechou por aqui. Gostou da resolução do prof? Curte o vídeo. Ficou com alguma dúvida em relação a principalmente a B, a D e a E? Coloca nos comentários aqui que a gente tem respondido todas as dúvidas de vocês. E para finalizar, não é inscrito no nosso canal, te inscreve, clica no sininho para não perder novos vídeos. Tranquilo? Então a gente se vê na próxima resolução. Abração e bons estudos. Tchau, tchau.